Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um sábado, pela misericórdia, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor. Começa nesse sábado, mais um sábado, o programa Evangelho Genuíno. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Hoje nós vamos encerrar o que nós passamos, o que pregamos há 2 sábados atrás. E queria agradecer ao Luciano, a Cris, a esses irmãos preciosos por ter feito o programa Evangelho Genuíno sábado passado. Um casal precioso que o Senhor tem usado bastante na comunidade genuína. Agora que eles estão lá em Hortolândia, à frente de um trabalho, junto com o Kennedy e com a Marilda. Que o Senhor continue fazendo vocês prosperar ao caminho dele. Vamos à oração e já voltamos. No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença para levantar a voz a Ti. E fazemos isso por causa de Cristo, Teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário por pecadores como nós. Nós Te agradecemos por mais uma tarde, Senhor. Te agradecemos porque abrimos olhos pela manhã e estamos aqui, Senhor, tendo a oportunidade de Te honrar, de Te glorificar, de dizer que o Senhor é bom o tempo todo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos dê entendimento da Tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos. Tira a cegueira espiritual de nós, Senhor. Nesses dias maus, nesses dias difíceis, Senhor. Socorre-nos mais uma vez. Socorre-nos através, Senhor, da Tua palavra. Socorre, Senhor, nas nossas dificuldades, para que a nossa fé não seja abalada, Senhor. Porque eu sei que muitos têm aflições. Têm tido dificuldades, têm perguntado ao Senhor o porquê que tem atravessado tantas coisas. Mas eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo console cada um deles e que realmente eles possam ter uma fé, a fé em Cristo Jesus, a fé que suporta os momentos de aflições, porque o Senhor disse que venceu esse mundo. E nós confiamos em Ti, Senhor, confiamos nas Tuas promessas, as promessas que estão na Bíblia, Senhor, não promessas de homens, não promessas que vêm de carne, Senhor, mas as promessas que estão na Tua palavra. E a Tua palavra diz que nada pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. E nós confiamos em Ti, Senhor, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor seja glorificado nessa tarde. Amém. Evangelho que não confronta o pecado não pode ser chamado de Evangelho. Programa Evangelho Genuíno. Antes de ir para a palavra e para o louvor, né, a palavra que eu estava tratando há 2 semanas atrás era sobre Apocalipse, sobre Apocalipse capítulo 2 de Pérgamo, que é uma igreja próspera e popular, mas morada de Satanás. Se Deus quiser, nós vamos terminar essa palavra. Mas antes eu gostaria de falar algo que tem me incomodado bastante, né?
tem me incomodado são o final de ano agora, esses atos proféticos, né? Esses atos proféticos que chega a dar até calafrio. Porque esses atos proféticos é só para tomar dinheiro. É só balela, só conversa fiada. E agora tem aí seminário de oração profética. As pessoas vão fazer seminário de oração profética. Eu queria entender o que é isso. Eu fico às vezes me perguntando, sento lá no meu escritório para estudar e fico perguntando onde que esses caras tiram isso, né? Porque não é possível, não é possível. Eu queria falar, o que é essa oração profética, meu irmão? O que é isso? De onde vem? Né? Que não passa do movimento de oração, de um movimento de oração. Essa oração profética, ou que eles chamam de intercessão profética, é uma prática antibíblica, meu irmão. Antibíblica, que procura atribuir àquele que ora poder e privilégio que não tem fundamento na Escritura. Não tem fundamento na Escritura. E os praticantes da tal oração profética acreditam que estão orando as próprias palavras de Deus para o mundo. Eu lembro quando teve aquele desastre de Mariana, eu lembro de um pastor que foi jogar sal na água para purificar a água, falando que era um ato profético. Então esses praticantes desse tipo de oração profética, eles acreditam que estão orando as próprias palavras de Deus para o mundo. E este tipo de oração é feita por, entre aspas, profetas, apóstolos, autodenominados, que acreditam poder enviar mensagens diretamente da sala do trono de Deus e agindo assim como canais para a palavra de Deus e tornando as suas orações proféticas. É uma brincadeira. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que o canone da Escritura está fechado. Apocalipse 22:18. E você sabe o que significa isso, meu irmão? Que Deus não está dando nova revelação aos supostos profetas de hoje. Não está dando. Aquele que fala que tem uma revelação de Deus é um mentiroso. É um mentiroso. Ou ele é um mentiroso ou a Bíblia está nos enganando. Então eu prefiro ficar com a Bíblia. Hebreus capítulo 1. Eu cito bastante esse capítulo, esse versículo. Você quer conhecer a revelação de Deus, meu irmão? Então eu te peço, por favor, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem falado através da sua palavra. E o nosso trabalho, como diz Judas, eu preguei sobre isso, é batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você é um santo, meu irmão. O santo não é o cara da igreja católica, ou são alguma... Não, os santos, aqueles que são separados por Deus, estão separados para Deus. Então não devemos buscar novas revelações de Deus. Por isso que as pessoas são enganadas, porque elas buscam nova revelação de Deus. Se torna presa fácil na mão desses pilantras. Eu não tenho outra palavra para falar para eles. A oração profética é geralmente descrita como ato de comandar que, entre aspas, a visão profética de Deus seja cumprida na terra, resultando na vontade de Deus sendo realizada. A oração profética é ensinada em alguns ministérios, principalmente ministérios à distância, a tal da cobertura espiritual. Meu irmão, que cobertura espiritual? Da onde essas pessoas tiram essas barbárias? Que cobertura espiritual? Quem tem cobertura espiritual de homem, meu irmão? A nossa cobertura espiritual é Jesus Cristo. Eu não estou falando para você não respeitar o seu pastor, não é isso. Você tem que amá-lo e respeitá-lo, desde que ele seja um homem de Deus,
que estejam encaminhando as ovelhas ao aprisco de Cristo. Porque, meu irmão, se nós acreditarmos em cobertura espiritual, que existe pessoas te cobrindo espiritualmente, eu pergunto assim, e quem está cobrindo o último lá da fila? Então tem alguém que está debaixo da cobertura de Jesus que cobre as outras. Então Jesus não é mais o intermediador nosso? Ele não é mais o nosso mediador? Vocês entendem a barbaridade que as pessoas colocam e as outras acreditam? Então a oração profética destina-se a indivíduos para que possam cumprir o seu propósito profético, entre aspas, o seu serviço no plano de Deus, e ao mundo em geral, para que os desejos de Deus possam ser realizados na terra. Fuja disso, meu irmão. E todo final de ano é a mesma conversa. É a mesma conversa, a mesma balela, é a mesma tomação de dinheiro. É paga para seminário, é paga para isso, é paga para aquilo outro. Os caras ficam vorazes no 13º das pessoas, já está difícil. Nós estamos passando momentos difíceis. Está difícil para nós, está difícil para mim, está difícil para outras pessoas. Tem pessoas que não têm dinheiro para pagar 13º. Está difícil e esses bandidos ficam tentando tomar dinheiro, falando que Deus vai entrar com provisão a respeito disso. Mas a oração de Jesus em Mateus 6 nos ensina a nos submeter à vontade de Deus. Não ensina que possuímos poderes especiais para realizar a vontade de Deus. Não, o plano de Deus vai acontecer no seu tempo exato, que Ele não compartilhou conosco. Veja lá Mateus 24:36, eu não tenho tempo de ler tudo isso aí, mas Mateus 25:13, Marcos 13:32. E exigir que o seu julgamento caia e o seu reino venha para ser a vontade do profeta, entre aspas, o arrogante. Isso é jactante, E possivelmente uma blasfêmia. O Senhor é quem vai realizar toda a sua vontade. Isaías 46:11 diz, eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. É Deus que vai fazer. É Deus. A oração profética pressupõe a existência de profetas modernos. Homens e mulheres que são porta-vozes de Deus no mundo e que podem proferir a revelação divina com toda a autoridade do próprio Deus. Por isso que esses caras ficam aí. Levanta a mão para receber, levanta a mão direita, levanta as duas. Recebe agora. Se você crê, dá um glória a Deus. Se você crê, dá um aleluia. Cutuca seu irmão. Pelo amor de Deus. É insuportável isso. Insuportável. Então, quando alguém se envolve em oração profética, ele não está pedindo que a vontade de Deus seja feita. Ele está comandando que a vontade de Deus seja feita. E acredita que assim como choveu quando Elias orou, ele deve ser obedecido também. Uma vez eu já até compartilhei com os irmãos aqui, que eu estava numa igreja, da igreja que eu vim, que o cara orou para que Deus honrasse a profecia do profeta da igreja. Quando eu escutei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que correr desse lugar aqui. Então, Mateus 6:10, ele diz, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu, a vontade de Deus. E por que assim na terra como no céu? Porque no céu é impossível que não seja feita a vontade de Deus. E deveria ser aqui na terra da mesma forma. Da mesma forma. Então aqueles que ensinam a oração profética também acreditam que Deus usa profetas para dar resposta às orações de outras pessoas. Se alguém estiver buscando uma resposta à oração, Deus pode ungir um profeta a orar profeticamente para que a oração de outra pessoa seja atendida. Meu irmão, é você e Deus. Eu não estou falando que nós não podemos orar um pelo outro, não é isso, meu irmão. Interceder, a Bíblia pede para que nós intercedemos um pelos outros. Mas não nesse nível que as pessoas querem colocar um como superior ao outro. Isso não tem na Bíblia, meu irmão. E para poder tocar o louvor, quero que vocês prestem atenção nesse louvor, que a ovelha muda resolveu falar. Preste atenção nesse louvor. Sem preconceitos de ser um rap, preste atenção. Mas antes disso, a minha pergunta quero que você responda. A oração profética é bíblica? Não. Não é. E simples, eu vou ler o que Tiago diz. O irmão de Jesus diz lá em Tiago 4, porque nós somos falhos, a falibilidade dos projetos humanos é grande. Quem nunca fez um projeto e deu errado, meu irmão? Então como que você quer determinar algo para que Deus faça fora da palavra dele? Então lá em Tiago 4:13 diz assim, atendei agora,
Vós que dizei, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quem é a vossa vida? Perdoe, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, em vez de ficar decretando, mandando Deus, em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Não sou eu que estou falando não, meu irmão. Isso aí quem está falando é o Tiago. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então a oração bíblica, meu irmão, é a oração, por exemplo, da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, versículo 13, até o versículo 16, que esse é o poder da intercessão. E ele diz, essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não é a sua vontade, a vontade de Deus, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito segundo a vontade de Deus. Preste atenção no louvor, voltamos à palavra. Com seu sangue remido. Você está ouvindo programa Evangelho Genuíno. A ovelha muda decidiu falar. Não adianta tentar calar. Se é verdade, então que seja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu recebi a unção do riso, depois de ver tanta palhaçada. E me inspirei pro improviso, mas com alma amargurada. Lágrimas me correm à face e vão molhar o papiro. A pena dança no tecido inspirada em que admiro. Deus veio de novo e escreveu outra vez. Na tábua do meu coração que hoje eu conto a vocês. Não pense que é ódio, raiva, vingança ou acusação. Peço a vocês que me ajudem a salvar seus próprios irmãos. Nossas igrejas agora fazem até lugar para os VIPs. São indústrias de fariseus e máquinas de caça-níqueis. Nossos altares fazem propaganda para os corruptos. Nossos profetas são maltratados e os políticos sobem aos poucos. Trocamos nossos votos por areia, pedra e cimento. Ele é um homem de Deus. Ouvimos este argumento. É um covil de salteadores num ninho de raposas, que andam mais maquiados que suas próprias esposas. Dente de ouro, perfume do céu, agorada, lenço ungido, óleo de Israel, toalha sagrada, paletó de fogo, Gabriel, bandeja dourada, sal grosso e pedra de Betel, que é pra arrumar namorada. Cada tese engraçada pra enganar crente bobo. Hip hop é do diabo, forró, corinho de fogo. Vejo os lírios do campo, não trabalham, não tecem nem fiam, mas se fortalecem porque crescem sabendo em quem confiam. Eles analisam suas emoções num binóculo, mas o que eles enxergam são seus cifrões, é o foco. Só na nossa igreja tem milagres. Ao rótulo, não entregue o que é santo e nem dê pérola aos porcos. Se dizem super-homens e tem gente que acredita, mas a verdade pra eles é como criptonita. O que eles querem é que vocês os financiem, ou que critiquem os meus raps pra que ninguém os denuncie. O conteúdo das minhas rimas, verdade e denúncia, pra pararem de financiar os que criaram essa bagunça. Tentaram me parar, tramaram pra ofuscar meu brilho, mas eu sou luz, e luz nunca se ofusca meu filho. A ovelha muda decidiu falar. Não adianta tentar calar. Se é verdade, então que seja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esqueceram do como é bom ser rico de saúde. Esqueceram do como é bom ser rico de amor. Esqueceram do como é bom ser rico de virtude. Esqueceram do como é bom ter a paz do Senhor.
Já não sabe mais como é bom ter em quem confiar. Esqueceram do como é bom ter um verdadeiro amigo. Já não sabe mais como é bom esperar Jesus voltar. Esqueceram do como é bom saber que Ele já está contigo. Profetas para entregar a profecia, olha a expressão da sua face. Língua estranha e sapateado, que é para maquiar o disfarce. Estudam suas emoções para ver se o óbvio nasce. Não compreendem o que é amor ainda que eu falasse. A língua dos anjos e do homem, sincero e verdadeiro. E pela liberdade de jamais me vender por dinheiro. Mas se você discorda deles, se prepare para as maldades, porque eles não aguentam profetas que falam a verdade. Eu creio em Deus, falo com Ele todo dia e o sinto, mas sei que em nosso meio esse sentimento está extinto. Vejo os cantores gospel, botam fogo onde Deus não pôs, para ver se os pastores os mandam contratar depois. É pó de arroz para todo lado, holofote, terno importado, pro sacerdote pecado, mais um pastor maquiado, querem camarote, cuidado, dê uma cotovelada no irmão que está do lado, levante a mão e receba se quer ser abençoado. Mas para mim não, obrigado. O único evangelho importado que eu recebo é da ovelha muda que diz, está consumado. Fala que não é verdade que você testifica comigo, que o Espírito não se movimenta aí dentro quando você ouve o que eu digo, que não é resposta de Deus a alguma oração que você fez, ou que não te arde o coração ouvir o evangelho com intrepidez. Magnatas da fé promovem shows espirituais, levitas caçadores de Deus em busca de bens materiais, cruzadas sem cruz, sem evangelho, sem vida, pastores em Indiana Jones à procura da arca perdida. Muitos fazem 4, 5, 6 anos de teologia para aprender como vão ganhar dinheiro com o capítulo 3 de Malaquias. Vai lá, pega o dinheiro do fiel e festeja. Judas também traiu Jesus comprado com dinheiro da igreja. Eles pregam que quem não dá o dízimo é ladrão, mas e os que roubam, os que dão o dízimo? O que eles são? De fato é verdade, se é que você me entende. Nos dias de hoje, Jesus liberta e a igreja aprende. E se um dia eu tiver sede, eu sei que me darão vinagre. A ovelha muda decidiu falar, e foi Deus que fez o milagre. A ovelha muda decidiu falar. Não adianta tentar calar. Se é verdade, então que seja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Evangelho que não confronta o pecado não pode ser chamado de evangelho. Programa Evangelho Genuíno. No programa Evangelho Genuíno, momento da palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais. Meus irmãos, eu quero deixar uns avisos para nós irmos para a palavra. Mandar um abraço para o pastor César. Te amo em Cristo, meu pastor. Um homem de Deus, meu irmão. Um homem de Deus. Não perfeito, não. Perfeito nós não somos, mas que ele continue levando o evangelho a sério. Com a palavra de Deus. Então fica aí um beijo a ele, a Vanessa e as crianças. Um beijo à minha esposa, a Silvia, que faz tempo que eu não mando, né? E vamos à palavra de Deus. Com seu sangue remido, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar. Nós estávamos tratando sobre Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Se você não acompanhou a primeira parte, eu não vou voltar, obviamente, não nem dá tempo de nós terminarmos. Está disponível na página Voltando ao Evangelho Genuíno. Voltando ao Evangelho Genuíno, você vai ver lá um pintinho com um ovo frito. E o pintinho dizendo, eu falei para você, meu irmão, sem Jesus estamos fritos. E é verdade, sem Jesus estamos fritos. Então, voltando ao Evangelho Genuíno, se você quiser, você entra, curta a página
E lá tem todos os programas, inclusive tem a primeira parte dessa pregação. Então nós voltamos à segunda e eu começo, já até tratei mais no versículo 14, só fazendo uma pequena recapitulação, né? No versículo 14 de Apocalipse 2 diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, lembrando, meu irmão, que Jesus tinha pouca coisa contra eles, e que era ser tolerante ao falso ensino, à falsa doutrina. Eles comeram com os ídolos, adoraram-nos em templos pagãos de Moabe, e nesses templos as prostitutas cultuais induziram os israelitas a cometerem todo tipo de torpezas. E o resultado foi devastador. Nós falamos sobre isso. E entrando em guerra contra o seu povo, Deus matou 24 mil israelitas. O que Balaão não pôde fazer, o pecado fez. Conforme fala lá em Romanos capítulo 6, o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. O tropeço foi devastador. Foi uma pedra de tropeço, meu irmão. Que essa palavra no grego quer dizer que é uma armadilha, é um chamariz. E quando é tocado, explode, é um campo minado. Então a doutrina de Balaão é um compromisso com o mundo, é a mistura das coisas santas com as profanas, é ter um pé na igreja e outro no mundo. E com semelhante a esse ensino, esse grupo de Pérgamo ameaçava destruir a igreja. Quando quebra-se um elo, toda a corrente é inutilizada. Se apenas uma célula torna-se cancerosa, todo o corpo logo ele sofre as consequências. Assim também é com o corpo da igreja. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pequeno foco de pecado prejudica todo o corpo. E com isso, meus irmãos, o mal precisa ser eliminado. E agora, o pecado tem que ser combatido através da palavra de Deus. Jesus aponta outro pecado oculto. Havia um segundo grupo ensinando falsas doutrinas, os nicolaítas. Lá no versículo 15 diz: outro assim também tem os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Eles pregavam uma liberdade destrutiva, muito similar à doutrina de Balaão, bem similar à doutrina de Balaão. E até as embalagens eram diferentes. O veneno, porém, meus irmãos e minhas irmãs, o mesmo. A tradição conta que Nicolau, que não é o Papai Noel, que também é destrutivo, foi um dos primeiros líderes da igreja. Mas, apostatando, começou a ensinar que o cristão pode viver como quiser. Isso é o que vem acontecendo nas nossas igrejas. Igrejas entre aspas, né? Para nós entendermos que as pessoas podem viver como quiser. O seu objetivo, como hoje, achar um meio termo entre a vida cristã e os costumes da sociedade greco-romana. E nós também. Nós tentamos achar um meio termo. Não precisa ser tão pesado dessa maneira. E as pregações não precisam ser tão confrontadoras dessa maneira. Eu sempre cito uma palavra que não é minha, do Leonardo Ravenhill, que as pessoas falavam que ele queria levar o evangelho muito a sério, e ele respondeu com a seguinte frase: vocês acham que quando eu chegar ao céu, se assim eu chegar, Jesus vai olhar para mim e dizer assim: Leonardo, você não precisava ter levado o evangelho tão a sério? Vocês acham isso mesmo? Será que as pessoas acham isso mesmo? Que Jesus vai chegar e vai falar para mim ou para outra pessoa, qualquer outra pessoa que quer viver o evangelho, que luta para viver o evangelho? Não precisava fazer as coisas dessa maneira, não precisava levar o evangelho tão a sério. Assim, não é dessa maneira. Como alguns pastores, né, irmão? Não estou nem falando membro, estou falando pastores. Então, como hoje dizem, não precisa ser assim ou assado, não precisa. Precisamos de um meio termo, precisamos viver o evangelho e viver o mundo. E bem,
Para mim, o meio termo, meu irmão, é ficar em cima do muro. Se você está em cima do muro, você já tomou sua posição. Em cima do muro é o inferno, é o mundo. Na realidade, os nicolaítas combinavam os ideais cristãos com a imoralidade e a idolatria. O resultado era uma heresia devastadora que ameaçava a existência da igreja. Eles pervertiam a graça de Deus com o seu antinomianismo. O que quer dizer? Aquele que ensinava que nenhuma lei moral de Jesus estava vinculada ao cristão atual. E hoje, mesma coisa. A graça é todas as coisas. A graça virou algo liberal. É o que Judas vai falar sobre o liberalismo. Ou que Pedro vai falar lá no capítulo 2, na sua segunda carta. Agora você dá uma lidinha, meu irmão, em Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, e vê se nós temos condição de tratar a maneira que as pessoas querem tratar. Então a teologia liberal, ela relativou a autoridade da Bíblia. O cristianismo relativou a autoridade da Bíblia. Nós vivemos de versículos isolados. Você vai falar uma coisa para as pessoas, aí tem aquele versículo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Se você perguntar onde está na Bíblia, ela nem sabe onde está. Não sabe nem qual que é o capítulo, qual que é o versículo, ele nem sabe. Mas ele vai falar para você: tudo posso naquele que me fortalece. Porque se ele soubesse, se ele lesse o versículo anterior, ele já tomava um choque, né? Porque Paulo, quando fala isso lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 11, ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter como não ter. Eu posso ter em abundância como posso não ter nada. Não é tudo posso naquele que me fortalece, que eu posso fazer qualquer coisa, que eu posso... Não, meu irmão, posso pecar. Não é isso. Ali ele está falando exatamente sobre você ter fartura e você não ter nada. Ele não está falando de outra coisa. Não dá para você pegar esse versículo e transformar que eu tudo posso naquele que me fortalece. Não pode. Não pode, meu irmão. Você não pode tudo naquele que te fortalece da maneira que você quer interpretar a Bíblia. Não. Você pode com escassez e com fartura. Você tem que glorificar a Deus. Reafirmando, então, meus irmãos, a idolatria de Balaão, encorajavam os cristãos a envolverem-se com todo tipo de perversão. O que é idolatria? Qualquer coisa ou pessoa mais importante do que Deus em sua vida. Amar, temer, servir ou desejar alguma coisa mais que a Deus, isso é idolatria. Isso é idolatria. Tem pessoas que idolatram pastor, tem pessoas que idolatram igreja, seitas, Maria, ou Aparecida, outro santo, ou qualquer outra coisa. Eu sempre digo que a diferença hoje entre o evangelho e o catolicismo, que o catolicismo adora morto e o evangelho adora os vivos. Meus irmãos, olha a comoção. Meu irmão, é triste você ver, morreu pessoas no acidente de avião. Mas Jesus diz: dos mortos cuidai aos mortos. Nós temos que chorar as pessoas que estão encaminhando. Essas pessoas morreram. O que nós temos para falar? Meus irmãos, como fala em Tiago, a nossa vida é essa neblina. Hoje você está aqui, amanhã não está. Como que está a sua vida com Deus? Se aquelas pessoas morreram sem Cristo, eu não conheço a vida delas, mas pessoas que morreram sem Cristo ali, elas estão no inferno hoje. E o que nós podemos fazer? Não é você indo lá. Você não pode fazer mais nada. Nós tínhamos que ter feito agora em vida. Nós temos que chorar por almas que estão sendo perdidas agora, enquanto eles estão aqui. É isso que é o papel da igreja. É isso que o Senhor manda nós fazermos. Que depois que morreu, meu irmão, você pode ficar na frente da televisão vendo tudo, quem é culpado, quem não é, etc, etc, etc. Morreu. Nesse momento, ou eles estão na glória, ou eles estão no inferno. E isso é triste. E isso é que nós temos que chorar. Não adianta mais rezar por ele, orar por eles. Não adianta mais, irmãos. Não adianta mais.
Então amar, temer, servir ou desejar alguma coisa mais que a Deus é idolatria. É o que se acha entre você e o Senhor. Um ídolo pode ser uma estátua entalhada em mármore, um talão de cheques, um carro, um barco, meu irmão, uma casa. Pode ser o diploma seu na moldura, uma causa, um talento que te domina, o seu corpo, um físico bonito, bem desenvolvido e bronzeado, sua mulher, seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho. Quem é o seu ídolo? Quem que é mais importante para você, meus irmãos? Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com você mesmo. Então, enfim, é qualquer coisa ou pessoa que ocupe o primeiro plano em sua vida, ao invés de Jesus Cristo. Ao invés de Jesus Cristo. E João adverte. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, quer dizer, as cobiças dos seus desejos, dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e os seus desejos, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu irmão e minha irmã, de acordo com esta passagem, de acordo com a Bíblia, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em outras palavras, o amor do mundo elimina o amor do Pai. É impossível a ambos coexistirem em uma só pessoa. Tiago exorta também, no capítulo 4, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade de contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Depois você dê uma lida lá de Tiago, capítulo 4, 1 ao 10. Ele fala no finalzinho algo muito interessante. Ele fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Você não está nem de um lado nem do outro, que nós estamos falando, tentando servir aos dois senhores. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. A igreja precisa se humilhar diante do seu Senhor. Somos uma igreja que não se humilha diante de Deus. E ele fala lá em 1 carta de João 5, 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, guarda seu coração. Então, lendo sobre o que João e Tiago falam, vemos que essa doutrina mundana, liberal, está errada, meu irmão. Está errada. Deus está nos chamando a atenção. Cristo está orientando a sua igreja. Tem sido devastador aos cristãos, tem pervertido a fé. E você acha que temos tais ensinamentos hoje na nossa igreja? Pensa, meu irmão, hoje você acha que tem? Sim, eu e você sabemos que tem. Nunca a doutrina de Balaão esteve tão em evidência. Na TV, esses mestres tentam minar-nos, tentam fazer aflorar a nossa carne com seus desejos, com concupiscências, com suas cobiças. Hoje vemos homens elegantes, ternos e joias caras, mulheres ditas pastoras, bispas e, pasmem, até apóstola. O casal se denomina apóstolo e apóstola. É uma brincadeira. Não pode ser sério. Não pode ser. E menos sério é quem ouve, escuta e segue isso. E segue. Então, todas produzidas de forma elegantemente. Óbvio, segurando a Bíblia. Falando da Bíblia. Mas dando mais ênfase no exterior do que no interior. Sepulcros caiados. Paredes branqueadas. Mas não é apenas este cenário absurdo que nos chama a atenção, mas as mensagens deles. A mensagem destes programas. Você pode ter paz, prosperidade, divertir-se, alegrar-se. E o apresentador dizia: Deus não quer que ninguém seja pobre. Então peça.
Aí vem os engraçadinhos e falam, você não está em crise, você está em Cristo. É um brincalhão, um fanfarrão. Ele não está em crise mesmo, porque ele cobra 40 mil para pregar. Ele cobra 40 mil reais para fazer uma palestra engraçada. Ele não está em crise. As pessoas que cobram para pregar, eu posso apresentar para vocês uma lista de pastores que não estão em crise. Pelo contrário, meus irmãos. Vivem muito bem nos seus condomínios fechados, com seus carros importados e etc. Por quê? Porque eles vivem de tomar dinheiro dos outros. Eles não trabalham. Eles não trabalham. Eles vivem da igreja. E muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Tem casas de aluguéis. São igrejas fazedoras de amigos. Que um fica metendo o pau no outro porque são concorrentes. Concorrentes. Tá tomando a clientela deles, então é ruim, né, meu irmão? Você vai tomar a clientela do cara? Pô, não é um negócio, você tem que respeitar o negócio do outro. Não pode ser dessa maneira. Então é isso que eles fazem. E o apresentador diz, Deus não quer que ninguém seja pobre. Então peça. Ele lhe dará abundância, abundância, abundância. Deus quer a sua prosperidade. Você pode ter tudo o que quiser. Aí vem esses paspalhão, esses mentirosos, esses hereges falar que Deus fala mais de dinheiro na Bíblia do que de outra coisa. Pô, meu irmão, essas coisas sem contexto nenhum é de arrepiar, meu irmão. É de dar dor na barriga, dor no coração, de chorar, passar noites, madrugadas chorando. Madrugadas chorando, porque vidas estão se perdendo. Foi Jesus que disse que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o coração dele está ali. Não é porque rico não vai para o céu, não é isso mesmo. Nós não somos crianças. Mas se o seu coração estiver no dinheiro, que a maioria é o que esses caras fazem, eles incentivam você a buscar o dinheiro, eles incentivam você a barganhar com Deus. Aí ele vai dar aquele testemunho para influenciar a sua plateia. E vai contar como Deus restituiu o que ele havia doado ou perdido. Conta a história de outros irmãos e manda você pegar a carteira. O cara manda você pegar a carteira, o cara quer assaltar a sua carteira, meu irmão. E diz para você não confiar na sua carteira. Você não confia na sua carteira, mas ele confia plenamente na sua carteira. Ele confia plenamente. Ele fala que Deus vai suprir as necessidades suas. E Deus supre as nossas necessidades. Deus falou que supriria as nossas necessidades. Não supriria os nossos confortos, as nossas luxúrias, os nossos desejos carnais. Agora, Deus vai suprir a sua necessidade. E você, a sua carteira, vai suprir as necessidades dele, que são grandes. Então ele fala para você não confiar na carteira sua, mas ele confia na sua carteira, porque ele pede para você colocar o dinheiro lá para ele. Se ele confiasse em Deus também, ele não ia pedir o dinheiro seu, meu irmão. Não ia pedir, porque Deus cuida da sua igreja. E você contribui conforme aquilo que está no seu coração. Contribui conforme aquilo que está no seu coração. Já falei aqui uma vez. Esses gananciosos, esses falsos profetas, mestre, tiraram o nosso galardão, entre aspas, ou pode tirar as aspas, aquilo que Deus pode fazer, porque aquilo que semeia, o que você semeia, você colhe, aquilo que o Senhor pode fazer porque você tem uma contribuição voluntária, tiraram e fizeram com que você barganhasse com Deus. Tem uma lidinha lá em Coríntios 9, meu irmão. Tem uma lidinha. Sabe? Então, aquilo que nós nos propomos a fazer, em saber que o seu dinheiro está ajudando pessoas a conhecer o Evangelho, ao Evangelho ser pregado, ao Evangelho ser pregado, com responsabilidade, por que não ajudar? Nós ajudamos tanta porcaria, meus irmãos. E não estou falando isso não porque eu vou pedir dinheiro para vocês, que eu não vou, porque eu já falei, esse é o propósito do meu coração. O dia que eu não puder pagar errado, que está difícil, eu paro. Eu paro, não prego mais. Não que eu ache errado, meu irmão. Mas não porque é um propósito que está dentro do meu coração, não. Eu paro. Simplesmente chego aqui e falo, meu irmão, não dá mais, não tenho condição mais de pagar, acabou.
E porque eu creio que Deus tem um propósito, e o propósito se cumpriu aqui, hoje, acabou. Deus não quer mais que eu fale, então eu não tenho mais condições de falar. Porque se Deus quiser, Ele dá, Ele coloca, Ele supre, Ele vai colocar, vai chamar irmãos que vai chamar você no particular que não precisa ficar cantando aí, tocando trombeta, e as coisas vão acontecer da maneira que Deus quer que aconteça. É o que eu penso, meu irmão. É o que eu penso. Então esses caras querem realmente extorquir, tomar sua carteira. E essa é a doutrina de Balaão. A palavra de Deus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, que está no contexto lá de Mateus 6. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas que são de cima, não as que são da terra. Então a doutrina de Balaão hoje, denominada movimento da palavra, da fé, evangelho da saúde e riqueza, ou movimento do declare, ensina exatamente o oposto: buscai primeiro o reino deste mundo e as coisas espirituais vos serão acrescentadas. Eles inverteram. Eles separaram. Olha, Jesus Cristo veio te dar salvação. Agora você tem que fazer algumas coisas, você tem que provar Deus. Você tem que barganhar com Deus. A salvação já está em Cristo. Agora começa a barganhar com Deus para que Deus possa te dar. Pilantra, mentiroso, herege, ganancioso. E tal heresia alimenta a ganância, desperta o materialismo, estimula o mundanismo e a cobiça das pessoas. E milhões de reais estão sendo investidos em ministérios como este, que ensinam os seus ingênuos seguidores que podem ter tudo quanto o mundo oferece. Estão matando almas, são assassinos de almas. Assassino de almas, meu irmão. Essa é a doutrina de Balaão. Promove a imoralidade na igreja. Assim como em Pérgamo, há ensinadores e mestres hoje, rebaixando o padrão da pureza do evangelho, da santidade, do evangelho da graça. Muitas igrejas e denominações já consentem na ordenação de homossexuais. Aliás, até fundam igrejas para isso. Outros aprovam o divórcio e outras uniões sem o devido respaldo bíblico. Por incrível que pareça, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu fiquei abismado. Conversando com um amigo, óbvio que eu não vou citar nome, mas essas igrejas, Universal, Mundial, Plenitude, que vem da graça, essas coisas que vêm do bispo, isso são sinagogas de Satanás, meu irmão. Que o cara apoia o aborto, nós já sabíamos. Agora o cara mandar desfazer casamento, meu irmão, sem traição, sem porneia, desfazer casamento. Esses caras estão acabando com as famílias. Isso é uma brincadeira, meu irmão. Quem fez isso foi a Universal. Eu citei as outras porque, pra mim, você entendeu? Aquilo lá não serve pra nada. Elas não tem palavra. Tudo que fala é dinheiro, tudo que fala é cura, tudo que fala é dinheiro, cura dinheiro, cura dinheiro, cura dinheiro. Não se tem palavra de Deus, meu irmão. Só quer mostrar o que eu tenho, o que eu faço, o que Deus fez, não é possível. Essas igrejas neopentecostais, elas têm destruído o evangelho. Têm matado almas. Têm matado almas. Têm matado almas. Infelizmente. Então, eles aprovam o divórcio. Não é só nessas neopentecostais, não, meu irmão. Tradicionais também. Outras ainda reintegram imorais ao santo ministério. Toleram pessoas amigadas, aprovam o aborto como forma de controlar a natalidade. Enfim, fecham na disciplina. Essa é a doutrina imoral de Balaão. E Jesus manda dar um basta. Jesus manda dar um basta. Vocês não estão vendo? Vocês estão aceitando essas doutrinas para não se comprometerem com o mundo? Nós estamos aceitando tudo isso para não se comprometer com o mundo. Nós temos medo. Medo do quê? Temos medo do que essas igrejas podem fazer para mim, meu irmão? Me processar? Matar eu? Meu irmão, eu tenho que ter medo de quem pode me matar e fazer meu corpo perecer no inferno. Essas igrejas fazedoras de amigo, essas igrejas que montam a árvore de Natal no centro delas. Essas igrejas, meu irmão, estão matando as pessoas. E Jesus está cobrando de nós, daqueles que ainda
tenho temor a Deus, do verdadeiro evangelho. É óbvio que eu vou ser rejeitado. É óbvio que eu vou ter problemas, mas e daí? Se eu puder alcançar uma pessoa, se uma pessoa abrir os olhos, Jesus diz que há festas diante dos anjos no céu, por um pecador que chega ao arrependimento. Não é pelo carro que você ganhou, pela casa, não é isso. E se você, meu irmão, não abrir seus olhos e você acreditar nesse Deus tolerante deles, não adianta, meu irmão. E eu falo para você, se você está vivendo uma vida dúbia, se tem sido infiel à sua esposa ou esposo, se está envolvido com alguém, com mais alguém, ou acha-se emocionalmente comprometido, se assiste filmes pornográficos, se lê revistas imorais, se você está tendo um caso, ou pensa em ter um caso, meu irmão, ou minha irmã, se você é mulher, tem pensado no outro homem, se você assiste novelas, cuidado, você está flertando com o perigo. Você está flertando com o perigo. O julgamento há de começar, mas pela casa de Deus. Primeira carta de Pedro 4,17. E qual a solução, meu irmão? Apocalipse 2,16. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Arrependimento exige mudança de opinião sobre o pecado, mudança de coração e de vontade, ou seja, uma mudança radical. Isto é arrependimento. Jesus recomenda: endireita-te agora, mas a tua vida tem que mudar. Para de olhar o mundo, preserve a tua fidelidade, conserta a tua vida, dá nova direção para ela em Cristo. São palavras fortes? São, meu irmão, mas você está correndo perigo. Sérios perigos aguardam os que continuam na idolatria e na imoralidade. Sérios. Sérios. Só que, meus irmãos, os balanitas, eles tiveram um julgamento. O julgamento caiu sobre Balaão. Nós vemos lá em número 22, nós temos que correr, que já está terminando. E também cairá sobre a igreja. Os balanitas e os nicolaítas de Pérgamos não ficariam impunes. E a nós também não. E nós também não. Então este é um alerta. Que nós acordemos, meu irmão. Que nós acordemos. Acordemos e vivemos o sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo. Jesus, o maravilhoso conselheiro, conclui com uma palavra de conforto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 2,17, a parte A. E novamente Jesus admoesta o que ele diz, que tem de ser ouvido. A igreja precisa guardar o alerta. Ouvir e tornar a pecar. Não adianta nada. É não ouvir corretamente. Lucas 6,46 diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Que adianta nós falar Senhor, Senhor, e não fazer o que o nosso Senhor, o que o nosso Salvador diz? O que adianta? E qual é a promessa? Se a igreja se arrepender? Se a igreja se desfizer do compromisso com o pecado? Se banir a idolatria e a imoralidade? Qual é a promessa, meu irmão? E novamente Jesus dá um antigozo para nós, do céu, com a finalidade de motivar-nos a obedecer-lhe a palavra. Por isso lá na parte B, no versículo 17, ele diz: ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito ao qual ninguém conhece senão aquele que recebe. A grande bênção são prometidas ao que vencer. Que vencer em Cristo Jesus. E não é dinheiro, carro, futilidades com alegria momentâneas. O maná escondido. Você vê lá em Salmo 78 que chovia maná, que era comida que era o pão dos anjos, comida de se fartar. Hoje é Cristo. Cristo é o verdadeiro maná. Nós vemos aí em João 6,35. A pedra branca significa a prática judicial da absolvição. Eu não tenho tempo de explicar isso. Eu separei, mas não vai dar tempo. Um novo nome. Os que vencerem, ele dará um novo nome, indicando uma nova identidade, um novo estado, um novo começo. Como Paulo diz na segunda carta, no capítulo de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passam, e isso que se fizeram novas. É a nova condição em Cristo. Então, como essas três promessas se encaixam? Chegará o dia em que seremos aceitos na presença do Senhor, a pedra branca.
para gozar da doce comunhão, que é o maná escondido. E de acordo com a nossa nova condição em Cristo, teremos um novo nome. Que essas imagens nos lembram, sem dúvida, um casamento, meu irmão. Um casamento. Deus usa a imagem do casamento para demonstrar nossa glória futura. Um banquete nos espera lá em Apocalipse 19. Dá uma lidinha. E como vai valer a pena ser fiel, meu irmão. E esta antecipação que ele nos promete, esta promessa de Cristo para a sua igreja, motiva-nos a permanecer espiritualmente puros e fiéis. Ele nos basta. A motivação que está nele nos basta. Não precisa de nada. Não precisa da doutrina de Balaão, dos nicolaítas. Não precisa, meu irmão. Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Leve Cristo. Leve Cristo. As pessoas, elas estão sedentas. Elas precisam. Elas precisam. Oremos. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Nós queremos ser parecidos contigo, Senhor. Nos dá essa graça de sermos parecidos contigo. Eu te desejo, Senhor. Eu te preciso, ó Deus. Nós precisamos ser parecidos com Cristo. Nós precisamos ser parecidos com teu Filho, ó Deus. Nós desejamos Cristo. Que sejamos uma igreja que te deseja acima de todas as coisas. Que o mundo não nos atraia. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda a vencer esses desejos carnais que está em nós, aflorando, Senhor, a cada dia. Nos livre, Senhor, da doutrina de Balaão, Senhor. Nos livre, Senhor, dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos que têm destruído e levado multidões à morte. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Transforma-nos, Senhor. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.